Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Shirley, Química, para a nossa primeira aula do segundo bimestre. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre soluções, tá? Então vamos lembrar, no mês passado a gente falou sobre os átomos, sobre a matéria, o que compõe a matéria, sobre os estados físicos da matéria, as transformações que existem, tá? E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre soluções. E, para isso, eu estou até tomando aqui a minha xícara de café com leite, porque ela é uma solução. E na tela, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Imagine duas misturas. Então, eu tenho sal de cozinha e a água. Isso aqui eu posso considerar uma solução? O que vocês acham? E areia e água. Então, no sal de cozinha e na água, eu tenho o que a gente chama de mistura homogênea. O sal, ele se mistura totalmente ali com a água, ele se dissolve. Enquanto que a água e a areia, não. A areia vai sedimentar no fundo do pote, elas não se misturam. Então, eu digo que eu tenho uma mistura heterogênea, tá? E aí, o que é? Deixa eu colocar aqui, ó. Uma solução. A solução são misturas homogêneas de duas, ou mais substâncias, tá? Então, quando eu tenho uma mistura que ela é homogênea, eu digo que eu tenho uma solução. Então, aquele exemplo, aquele primeiro exemplo, que é a areia e a água, onde elas não se misturaram, tem uma mistura heterogênea, aquilo não forma uma solução. Mas no caso do sal da cozinha e da água, onde o sal da cozinha ele se dissolve, ele se mistura totalmente com a água, aí eu tenho o que a gente chama de solução. Como o exemplo que eu dei aqui, o café e o leite, eles se misturam formando uma solução. Bom, a gente tem algumas soluções presentes no nosso dia a dia. Um exemplo é a nossa atmosfera. Então, na nossa atmosfera, a gente tem vapor d'água, a gente tem uma série de elementos presentes. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. A gente tem uma mistura de gases, a gente tem 78% de nitrogênio, a gente tem oxigênio, a gente tem 1% de outros gases, né? Então, a atmosfera é formada, é uma solução onde eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura homogênea de vários gases. Ó, um outro exemplo: a água do mar. Na água do mar, a gente tem 96,5% de água e os outros 3,5% são sais que estão ali dissolvidos de maneira o quê? De maneira homogênea, tá? Formando uma solução. E essas soluções, elas podem ser sólidas, como o caso do aço aqui, ó. No aço, eu tenho ferro e carbono, né, misturados de maneira homogênea, formando o aço. A gente também tem o vinagre, né? O vinagre é um exemplo de uma solução líquida, como o café com leite, que eu citei, como o outro exemplo, que era o sal e a água, né? Então, nas soluções líquidas, eu tenho uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. No caso aí do vinagre, é o ácido acético e água. E a gente também tem as soluções que são gasosas. Um exemplo aí, o gás de cozinha, né? Bastante presente no nosso cotidiano. A atmosfera, como eu falei anteriormente, é um exemplo de uma mistura gasosa. Tem vários gases formando a atmosfera. No caso do gás de cozinha também, eu tenho o butano e o propano, que são gases que são inflamáveis e vão formar o gás de cozinha. Certo? Deixa eu vir para cá. Aqui, ó, o sal de cozinha, ele se dissolve ao ser adicionado na água. Ele vai se depositar no fundo do copo. O sal vai se precipitar. Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Ó, o sal de cozinha, ele se mistura com a água, certo? Porém, se a quantidade de sal for muito,
parte do sal se dissolve, mas aquele sal que não consegue fazer ligação ali com as moléculas de água, ele vai se dissolver, ele vai ficar sozinho, né? Ele não vai se ligar a moléculas de água, e aí ele vai se depositar no fundo do frasco, ele vai sedimentar, né? Ele vai precipitar para o fundo do pote. Então, vai se depositar no fundo, o sal vai precipitar. Qual é o máximo de sal que se dissolve? E aí a gente tem que considerar 3 fatores. A quantidade de soluto. Então, quem é o soluto, gente? O soluto é aquela substância, né? Aquele elemento ali daquela solução que vai ser dissolvido em algo, né? Aquele que está em menor quantidade, geralmente. Então, a quantidade de soluto, a quantidade de solvente e a temperatura, tá? Então, esses 3 fatores, eles são importantes para determinar o quê? Para determinar o quanto aquela solução, o quanto aquela substância vai se dissolver e gerar aquela solução, tá? Então, um exemplo bastante interessante disso, vamos supor, eu faço um achocolatado para minha filha. Então, eu coloco leite, vai ser o solvente. E aí eu coloco o achocolatado, né, o Nescau, Toddy, que vai ser o soluto. Se eu coloco uma determinada quantidade, todo aquele chocolate em pó, ele vai conseguir se dissolver no leite e não vai se precipitar, né? Mas se eu coloco muito, né, 2 colheres cheias, né, de chocolate em pó, o que vai acontecer? Aquele chocolate, parte vai se dissolver, mas parte não vai se dissolver. E vai se precipitar, formando um excesso ali, um tapetinho no fundo do copo, né, de achocolatado, né, de chocolate em pó que não foi dissolvido. E aí, a gente percebe também nesse exemplo que eu dei, a questão da temperatura. Se você pega o chocolate em pó num leite gelado, no leite numa temperatura ambiente, ele já não vai se dissolver tão bem, não vai se misturar tão bem quanto quando o leite está quentinho, tá? Então, retomando, hoje falamos sobre soluções. As soluções são formadas por misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias. Essas soluções, elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas e elas podem ser gasosas. E, eventualmente, essas substâncias que compõem ali as soluções, elas podem não se dissolver totalmente, né, precipitando, tá? E essa precipitação é gerada pelo excesso de soluto, tá bom? Ou por falta de solvente, ou por uma temperatura que não está adequada. Certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Um beijão para todos e até o nosso próximo encontro. Beijo.